Vamos fazer o seguinte, fica de olho nessa pauta. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 4,4% da população mundial sofre com depressão. O Brasil e os Estados Unidos são os países com maiores taxas relacionadas ao uso de medicamentos antidepressivos. Os problemas de saúde mental podem ser causados por diversos fatores. Um deles, a alimentação desbalanceada. Pois é, minha gente. Para explicar a importância da alimentação na manutenção da nossa saúde mental, a gente recebe na nossa casa a nutricionista Gabriela Sila. Gabi, seja muito bem-vinda. Prazer é meu estar aqui. Prazer é nosso, sempre. Sempre. Gabi, quando a gente fala, né, de depressão, ansiedade, das nossas doenças do século, Sim. a alimentação, se ela não tá boa, dá ruim. Dá. A gente tem que pensar que tudo no nosso organismo ele é mediado pela alimentação, né? Então, e a gente tem que associar a alimentação a prazeres também, né? Se a gente tá triste, a gente come, se a gente tá feliz, a gente come. É verdade, né? é verdade. Isso. E quando tá triste, parece que você come coisas Mais piores e ainda. piores, Gordura, né? mais Justo, pesada, né? justo. Chocolate. Isso. Tá tudo Eu, relacionado à quando eu tô alimentação. ansiosa, eu preciso comer lanche. É? Ansiosa, você quer comer lanche, você quer comer doce, coisa que de repente não O come. comfort, né? Aquilo que te abraça, né? Não que seja ruim, mas o problema é isso todos os dias, dentro de uma alimentação que já não é tão regular, né? Eu já pego mais no Exatamente. chocolate. No chocolate? Chocolate e dureza também. Quando eu comer assim, eu falo, acho que eu vou comer um chocolate. Aí dá um upzinho. dá um upzinho. Dá uma levantada, animada. dá uma animada. Sim. Como que o alimento funciona no nosso cérebro? Vamos pensar assim, a depressão, teoricamente, ela é uma desorganização neurológica, né? Então, tem pessoas que são de fatores genéticos, isso de fato acontece, e tem pessoas que são mediadas mediante algum estresse, enfim, de base aguda, desencadeia. O que acontece? A gente não tem tanta produção de serotonina. Sabe quando você come um chocolatinho, que você Sim, fica, sim, ai, sim. que feliz. Serotonina a gente libera através da alimentação, né? E a gente libera através de outras coisas também. Então, um abraço, um beijo, atividade física, a gente também tem. Tem alimentos que eles são proporcionadores, então a gente fala que eles são dopaminérgicos, eles liberam dopamina e consecutivamente a serotonina, né? Grande parte desses alimentos, eles são de base integral. Então, por que o nutricionista enche o saco, né? Que as coisas têm que ser integral? Não é só por causa de questão de fibra, mas é por conta dessa... a gente fala que tem uma barreira hematoencefálica no nosso cérebro. Então, as fibras, elas atravessam e elas causam essa sensação de relaxamento e dopaminérgico. Então, a gente fica mais relaxado, consecutivamente mais feliz. Então a gente faz uma dieta feliz. Sim. Porque quando a gente fala, eu tô fazendo uma dieta específica, parece que já pesa. Sim, né? dieta, né? Você fala, meu Deus. Dieta. Já é um compromisso, Sim. né? Diário, só Sim. dieta. Sim. Que legal. Então, olha, gostei. Por isso as aveias e tudo isso. Justamente, por isso que a gente colocou todos os tipos de fibra. Uma coisa que é muito importante, triptofano. A gente fala, nossa, mas o que é isso, né? Então, a gente tem uma cascata de neurotransmissores no nosso organismo. O último deles é a melatonina, que é o que faz a gente dormir. Consequentemente, pessoas ansiosas e depressivas têm dificuldades para dormir, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui de triptofano, banana. É um dos mais interessantes para serem consumidos de noite. Não é à toa que fazia lá atrás uma banana com aveia e mel para dormir, né? Ou um iogurte, uma vitamina de banana ou de abacate para dormir. Justamente por conta disso. O triptofano, ele participa da cascata de serotonina, consecutivamente melatonina também. Minha avó E fazia o tal do mingau. comer? E o que não comer para poder dormir bem? Exceto café, né? Mas de alimento mesmo. que Olha, não eu falaria fritura e com certeza álcool, né? Porque o álcool ele é excitatório para o sistema nervoso, então ele te deixa mais ativo, né? Assim como a cafeína dessa mesma forma. Fritura, a gente identifica a questão da digestão, então você vai dormir pesado. Então, com certeza, você não vai ter aquele sono REM, que é o sono que a gente tem de maneira tranquila e gostosa. Né? O que é muito importante, a gente fala assim, proteínas, né? E como que é a questão dos veganos ou lacto-vegetarianos, né? Todas as verduras verdes escuras, que também contenham fontes de ferro e B12. Então, são muito importantes. Todos os verdes escuros, né? A gente colocou aqui o abacate para demonstrar proteínas animais, mas a gente tem a soja ali no cantinho, a gente tem o grão de bico, o feijão. Eles são excelentes, assim como a lentilha, justamente. São proteínas de origem vegetal, contém ferro e também a B12 e ácido fólico, que ajudam também nessa travessia da nossa barreira, causando bem-estar e relaxamento. Então, são super importantes para a alimentação. E, claro,
proteínas de origem animal, né? Com certeza por conta da B12 e também das fontes de ferro que a gente tem. E, por exemplo, se a gente tem pessoas que já são predispostas a ter depressão, né, que já são diagnosticadas, mas se de repente você tem uma alimentação ruim, você pode vir a ter depressão? Ah, com certeza. Com certeza, é o gatilho, né? Então a gente pensa em um corpo inflamado. O corpo inflamado, ele gera essa inflamação. E essa inflamação, ela pode vir mediante gatilhos. Então, o intestino mais preguiçoso, não tem aquele termo enfesado em que a pessoa ela não vai no banheiro, ela fica brava. Isso é um modulador de humor também, a pessoa não conseguir ir no banheiro. Né? Então, não necessariamente tem que ir todos os dias, cada um obviamente tem o seu hábito. O ideal, de fato, que se fosse todos os dias, mas não necessariamente tem pessoas que vão. Mas o interessante é a gente modular esse organismo, modular um bom sono, porque não sei se já repararam, algum dia que a gente não dorme direito, a gente come mais durante o dia seguinte. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, é verdade. Porque a gente não tem uma regulação na base hormonal. Então você dorme menos, ou você, vou viajar, tive que, enfim, dirigir, sei lá. Você come mais durante o dia para realmente compensar essa desordem hormonal. Imagina isso acontecendo todos os dias. Uma pessoa, teoricamente, cronicamente inflamada. Então, de fato, ela com certeza vai vir ter uma desordem mental. Né? E um dos mais importantes que a gente pode colocar são as gorduras, né? As gorduras são os ácidos graxos. A gente fala que a base de serotonina é como se fosse vários trilhos. Então, a gente passa os neurônios adiante, a informação dos neurônios adiante. O que faz essa lubrificação desses neurônios é a nossa gordura. Então, teoricamente, fontes de gordura que todo mundo também super tem medo de consumir pelo valor calórico são extremamente bem-vindos. Ômega 3, eventualmente de base de suplementação, gordura como abacate, as oleaginosas e, claro, as gorduras de origem animal a gente também encontra essas qualidades. O peixe, né, você falou, a sardinha também é muito rica em ômega 3, né? Com certeza, e é mais em conta. Caro, é mais barato, é muito legal. Né? Não precisa ser salmão, né? Mas, obviamente, se a gente conseguir colocar de outras bases, já ajuda bastante. A gente consegue fazer várias preparações frias também com isso. Por exemplo, aqui dá uma bela de uma salada com já, certeza. Né? Com um arroz integral, uma lentilha. Com Às certeza. vezes falta um pouco disso. As pessoas falam assim, mas como é que eu vou preparar isso? Não gosto de tal coisa, né? O arroz integral, ele é um pouco julgado, coitado, né? Coitado porque é tão bom, é tão gostoso. Assim, não precisa gostar dele, mas se você consumir outras coisas no lugar, obviamente já te ajuda, né? A aveia também, então, imagina quantas coisas a gente não consegue colocar na aveia, né? Eu falo para os pacientes, criança geralmente não gosta muito da aveia pela questão do floco, né? Eu falo, olha, pega um pouquinho do feijão, bate, né, com aveia junto e mistura ali no meio. Ele nem vai saber que está comendo. Não faziam isso com beterraba também, para questão de ferro, enfim, a gente faz isso também. Eu fui muito enganado mesmo quando criança. Isso é normal, gente. Eu tinha bastante também. Eu engano bastante meus pais também na alimentação. Eles estão me vendo, mas eles sabem que eu coloco as coisas. Cúrcuma, essas coisas escondidas, eu acabo colocando também. Muito importante, né? Sim. É porque tem um preconceito. Eventualmente, você sabendo, você até se bloqueia com relação a isso. Mas, poxa, né, tem que tentar dar uma chance, consumir. Tem coisas de fato que a gente não vai gostar. Concordo que tem coisas que de fato a gente não vai gostar, mas o ideal é que a gente realmente vá tentando e colocar pelo menos alguma coisa todos os dias. Imagina, legumes e verduras. O que são 15 gramas? É uma porçãozinha assim, se a gente já conseguir colocar todo dia. Né? Coloque do seu gosto, mas pelo menos tente colocar uma porção de fruta, uma porção de legumes e verduras, uma porção de cereais, né? Uma porção de gorduras. É excelente, não precisa ser... Por exemplo, a gente colocou a opção das nozes, é de fato o melhor que a gente tem pela quantidade de ômega 3, né? Mas eventualmente ela não é mais em conta. Mais que as castanhas? Mais que as castanhas. Ela é o que tem mais que a gente poderia colocar. Né? Aí a questão do custo-benefício não é mais em conta, mas a gente encontra isso nas castanhas também. E até mesmo no próprio amendoim. Então pode ser consumido, não haveria problema nenhum. O ideal é que a gente tenha uma questão rotativa. E quanto mais, obviamente, equilibrado e mais, assim, quantidades diferentes que a gente consumir, melhor pra gente. Melhor. E quanto que a gente pode comer, por exemplo, das nozes? Das castanhas, né? Seria interessante, porque todo mundo erra, né? E fala assim, não, que é bom, daí você come tudo Vai de uma comendo. vez. O dia inteiro castanha, né? Assim. O ideal seriam 30 gramas, que como se fosse uma palma da mão. Ou 2 colheres de sopa, seriam 30 gramas. O ideal é não ultrapassar isso, porque de fato ela é uma fonte de gordura e gorduras são mais calóricas. Então, se você consome em excesso, de fato, você vai acabar engordando por conta disso. Mas é isso, o excesso. Se eu vou consumir todos os dias, por exemplo, triturar, comer num iogurte, né? Ou fazer eventualmente numa salada, consumir com frutas, não tem problema nenhum. Você até controla o índice E glicêmico. o abacate é a mesma coisa? Mesma coisa. Falaria assim, gente, o que não pode faltar numa casa brasileira seria o abacate. Né? De verdade. Ele é muito bom, ele tem um dos antioxidantes mais potentes, que é a beta-glucana que a gente tem junto com a aveia, e glutationa, que é o que faz o nosso sistema nervoso.
Então, assim, ele é maravilhoso. Se a gente juntar, por exemplo, a aveia com abacate, a gente tem, assim, o supra-sumo de tudo. De tudo. De tudo. Não vai faltar. Não vai faltar. Ajuda em depressão, em detoxificação hepática, em colesterol, tudo, triglicérides. Então, ele é maravilhoso. E é uma gordura, né? Gente. É difícil de colocar isso na cabeça, mas de fato é uma gordura. É uma gordura boa. Boa, maravilhosa. A gente vê muitas pessoas fazendo sucos verdes de manhã. sim. São bons São para excelentes. isso? São excelentes por conta do ferro, né? E da quantidade de ácido fólico. São maravilhosos. Pode bater com as frutas ou pode bater somente as folhas. Não tem problema. O ideal é que você coloque uma fruta porque, de fato, ele não é tão agradável se você consome somente as folhas. Mas seria maravilhoso, não haveria problema nenhum. Muitas pessoas têm dúvida por conta de tireoide, né? Mas não haveria problema nenhum. Seria uma quantidade muito grande de couve que você teria que consumir para ter uma alteração na sua tireoide. Então, assim, suco verde é que no frio não dá tanta vontade de tomar, né? Mas dando mais quentadinha, colocando de manhã, ele é maravilhoso. E principalmente de manhã. Porque você não tem tanta competitividade e absorção no seu estômago, no seu intestino. Então ele serve como protetor, né? Então, tanto hepático, porque é para o nosso fígado, quanto a gente fala que é como se fosse um omeprazol natural. Ele faz essa blindagem no nosso estômago para quem tem gastrite crônica, né? Quem tem azia. Então ele é maravilhoso, sim. Eu bato com abacaxi. Maravilhoso. Eu gosto bastante com Eu abacaxi. gosto com maçã também. Maçã verde, melão. Maçã verde. Fica bem gostoso. Eu gosto bastante também. A gente tem falado bastante isso, acho que a gente até precisa fazer uma pauta para entender melhor sobre a inflamação, né? Sim. Todo mundo vai fazer um exame e fala assim, eu tô inflamado, o médico falou que eu tenho que fazer uma dieta. E a gente até falou um pouquinho disso esses dias, né, Léo? E eu queria que você falasse um pouquinho, quem está, de repente, inflamado, também tem essa propensão de ter uma depressão, uma ansiedade? Isso também é uma consequência? Sim, vamos pensar que a inflamação ela é gerada por vários gatilhos, né? Então a gente tem a questão do estresse trabalho, trânsito, que infelizmente a gente não controla, né? Tem o estresse, por exemplo, causado por outros fatores que acontecem no nosso corpo. São essas desordens hormonais e bioquímicas, né? O que acontece? A inflamação ela gera radicais livres. Esses radicais livres, eles são responsáveis como se eles fossem cupim. Então, eles entram e eles vão comendo. Então, eles danificam as nossas células e o funcionamento do nosso organismo de maneira geral. Então, por exemplo, se tem uma produção maior de radicais livres no nosso fígado, ele não deixa a gente fazer uma detoxificação hepática. Todo mundo lembra a detoxificação como detox para perda de peso. Sim. Está relacionado sim à perda de peso, mas não só. Detoxificação, a gente tem a limpeza das impurezas. Então, por exemplo, pessoas que têm propensão a ficar inchada, retenção de líquido, intestino mais preguiçoso, a gente já tem uma alteração aí. Beleza, pessoas que já têm uma alteração crônica para ter hiperatividade mental, então não conseguem dormir direito. Inflamado, você tem uma sujeira, assim, você está sujeito a, obviamente, ter uma alteração na questão do seu sono. Logo, você tem uma desordem hormonal. Então, pensa, acontece pela inflamação, que é causado sim pela alimentação e outros fatores externos, mas que de fato a gente não tem controle. Agora, a alimentação a gente tem controle. Sim, total. Né? Então, isso a gente consegue. É que nem a prevenção de diversas doenças, né? Tem a predisponibilidade genética, tem a base de sedentarismo, isso a gente controla. Uso de bebida alcoólica, tabagismo, isso a gente controla, assim como a alimentação. Né? Às vezes você de fato vai precisar de uma base química, eventualmente usar um antidepressivo, não tem problema, mas isso não te tira da responsabilidade que de fato você tem que comer não é sua melhor. Responsabilidade, né? Justamente. Sim. Porque você pode tomar o remédio que for, se você não se regrar, vou ficar acordado até 3 da manhã, vou ficar comendo chocolate de madrugada, você não vai ter, né, uma regularização. Então, principalmente alguns pacientes que passam em psiquiatras e que fazem terapia, é uma das coisas que eles falam, higiene do sono, atividade física, né, se alimentar melhor, é uma das consequências para que de fato você reduza essa inflamação e consecutivamente você tenha, né. Então, a gente trata muito a questão de ansiedade com alimentação, muito. E não é tirando comida, pelo contrário. Pelo contrário, a gente né? coloca. E coisas boas, né? Você falou do chocolate. Sim. O chocolate, a gente tem um antioxidante chamado epicatequina galato. Ele é do amargo. Claro, quanto mais amargo, melhor pra gente. Mas ele é um dos principais tratamentos de ansiedade que a gente então tem. é por isso, então. Então pronto, Léo. Por isso que eu sou resolveu. calmo, Por isso que você tranquilo. calmo. Mas tranquilão, tranquilão. poderia comer chocolate todos os dias? Sim, sem problema nenhum. A gente coloca 30 gramas, que é a fileirinha. Claro, né? Eu como uma barra, então a gente vai diminuindo isso gradativamente. 30 seria o ideal do mundo, mas nem todo mundo consegue chegar nessa meta de primeira vez, e tudo bem. A gente vai regularizando isso aos poucos, né? E comer o amargo, né, o chocolate amargo, é uma questão de costume também, né? Com certeza, você vai treinando o seu Vai treinando paladar, o seu paladar. né? E hoje no mercado a gente encontra 60%, 30%, Isso. 70%, até 100%. Sim. E o ovo e o leite?
Perfeito, por conta de ferro, de proteínas de origem animal. A gente tem. A questão do leite é muito importante, lembra do o leitinho quente para dormir. Justamente por conta do triptofano, que é esse neurotransmissor que atravessa a barreira e deixa a gente com uma sensação de relaxamento. Então ele é maravilhoso, legal. assim como os ovos também. E a Gabi vai falando, né? A gente vai pensando na gente, acho que em casa eu as fico aqui pessoas viajando, ficam, então né? ela vai falando, eu fico só... A gente eu se acha, sou, né? Porque eu sou extremamente ansiosa e eu como, acho que 80% por ansiedade. Sim, e você nem sabe o que você tá comendo, Exato. você não percebe. Às vezes você não sente nem o sabor É do isso. que você tá comendo, É isso. né? Exatamente É E isso. o dia que eu tô bem, eu nem fome eu tenho. Eu falo assim, não tô nem com fome hoje. Sim. Porque você tem essa coisa mesmo, Sim. é muito psicológico, né? E é o comer consciente. Por isso que a gente fala, tem que comer sim o chocolate e prestar atenção no que tá comendo. Porque aí gera outro ciclo, né? Você come e fala, ai, por que eu fiz isso? Por que eu comi? Aí você fica triste, aí você fica brava, aí você fica nervosa. Aí gera frustração. Aí, eventualmente, com a frustração, você fica mais ansiosa, aí você come. E aí você não dorme, daí no outro dia... É isso. É isso. É a bola de neve. É. A bola de neve, a gente acaba virando uma Uma bola pelota também. Uma pelota também. Não é difícil, né, Gabi? Não Mas é, a gente não tem que ser. Não deveria. Não deveria Não ser. São produtos baratos também, nada que é Sim. muito caro, tudo de fácil acesso, Sim. né? Como eu sempre falo, no mercado, cada vez mais que a gente entra no mercado, a gente encontra mais opções, né? Sim. Integral, produtos bons. Sim. Muito bom. É isso, mesclar, né? A questão é equilíbrio, o fato, comer as coisas que se gosta, não tem problema nenhum, né? Mas prestar atenção. E o corpo, ele fala. Ele fala. Então, você tá vendo que já tá dormindo meio esquisito, tá tendo uma dor que você geralmente não tem, começa a prestar atenção, né? A gente tem sintomatologia, o corpo, ele diz de alguma maneira, sendo mental ou física. Ou física. Justamente. Perfeito. Show. Gabi, adorei. Que bom. Como sempre, show. Como Que sempre, bom. show. Que Show. bom, fico feliz. Fico feliz. Você de casa aproveita para seguir a Gabi na internet, @Nutricila, tudo junto, com 2 L's. E tem também o site, que é nutricila.com.br, né? aí. Se cuidem todos, comam bem, Amém. durmam, né? Sim. Pratiquem atividade física. Comam, façam atividade física, é isso aí. Comam bem, né? Comam bem. Comam, gente. Vamos É comer. isso. E a gente aguarda na corrida, hein? Você falou que sim, sabadão ó. temos Verdade, corrida, hein? Sim. Ela é boa, ela Eu é sei, forte. a gente vai fazer vergonha, mas tudo bem. Nada. Tem Se, a problema, gente, não. uma se boa vocês causa, né? encontrarem, assim, eu Converse e o Léo, com a gente, né? Para, gente, para. Ai, Não, não posso, eu tô focado. Dá, eu paro. Pode A parar, gente vai gente. parar, pode deixar. E vai ser bom fazer uma pausa. Vai ser uma pausa legal. pausa Uma boa. pausa bom. Parem bastante. Pra tirar foto. Vai tirar foto, isso é legal. A gente A gosta, gente dá uma descansada, dá uma aguinha e continua. A gente vai ficar umas 10 horas correndo. Mas vai dar tudo Exatamente certo. Vai dar isso. certo. Já deu. Beijo. Obrigado, Obrigada, valeu. gente. O prazer é meu sempre. Prazer